A primeira mão de obra escrava foi indígena. O indígena conhecia de uma árvore chamada pau cor-de-brasa, que veio se chamar de pau-brasil. Se descobre que essa árvore ela dá uma tinta e ela se serviu para se tecer tecido na Europa e vender a alto custo. Tem uma hora que o indígena também não quis fazer esse tipo de atividade. Ele começa a se refugiar, ele começa a colocar a mão nas armas. E então a gente vê esses caras aqui. Eles não aguentam trabalhar, eles são preguiçosos. E nós vamos do outro lado e a gente busca quem aguenta trabalhar. Não é que nossos irmãos eles eram mais fortes do que nós, mas eles também foram obrigados a fazer esse tipo de atividade. Eles estavam em um território estranho, onde as línguas eram estranhas, e aí se chega no território brasileiro, os primeiros navios negreiros, trazendo nossos irmãos, e aí nós sabemos muito bem esse período que ficou conhecido no Brasil como período escravocrata, que deixou vestígio até os dias atuais de hoje. O povo pataxó ele consegue sobreviver todo esse período de colonização usando a sua estratégia, ou ele foi forçado a fazer isso. Então, se alguém perguntasse para meus ancestrais se ele era índio, ele negava a sua própria identidade. Porque se ele falasse que era índio, ele era perseguido, ele era morto, ele era exterminado. Então, os meus ancestrais acabaram negando a sua própria identidade para poder sobreviver. Houve alguns fatos aqui no extremo sul da Bahia que teve toda uma mudança na vida do povo pataxó. O povo pataxó, que era nômade, a partir da lavoura cacaueira, ele passa a ser seminômade. Então se descobre que no extremo sul da Bahia, a terra é fértil para fazer a monocultura do cacau. E nós sabemos que o cacau ele é nativo da Amazônia. E aí se vem aqui para essa região uma onda gigante de plantadores de cacau, onde acabou infectando, acabou exterminando muitas comunidades que viviam estocadas dentro da floresta. E nós sabemos que para poder fazer a plantação do cacau, tem que desbrocar a floresta. Então, junto com a lavoura cacaueira, vem as doenças da época, né? Que foi a varíola, a rubéola, que era a doença da época que não tinha cura. Então, muitas comunidades aqui no extremo sul da Bahia acabaram ainda sendo extintas a partir dessa lavoura cacaueira. Mas, enquanto isso, o povo pataxó, que era nômade, ele passa a ser seminômade. Só que aí, em 1805, o presidente da província da Bahia, ele acaba decretando que se faça um aldeamento na margem do rio Corumbau. E esse aldeamento é onde nós vivemos até os dias atuais de hoje. Então, para eles, nós não tinha alma. Nós temos que fazer alguma coisa para poder salvar a alma desses caras aí. Então, eles fazem esses aldeamentos. E aí, mais uma vez, o papel da igreja foi nos dar almas. Então, você que cultua, você que fala a sua língua, você que faz seu ritual, a partir de agora você não pode mais fazer isso. Agora você tem que acreditar nisso. E aí nós sabemos muito bem qual é a imagem do catolicismo, por exemplo. Né? E aí o catolicismo, ele vem para dizimar espiritualmente todas aquelas comunidades que ainda se falava a sua língua, que ainda que fazia seu ritual. Então, a partir do catolicismo, os meus ancestrais foram obrigados a deixar tudo aquilo que era dele para seguir aquilo que era do colonizador. E aí se dizia que no extremo sul da Bahia não existia mais índio. Né? Mas qual é o pensamento de algumas pessoas quando fala, eu estou indo para uma aldeia indígena, eu estou indo para uma comunidade indígena? Olha o que vem na mente de algumas pessoas. Eu ainda quero ver o índio vivendo pelado. Eu ainda quero ver o índio dormindo em uma rede. Eu ainda quero ver o índio morando em uma oca. Né? É complicado isso. Porque os nossos irmãos que vieram para cá como escravos, os descendentes deles nunca vai ser aqueles caras de 1500. As outras nações que fizeram as suas colônias dentro do nosso território, portugueses, holandeses, franceses, espanhóis, os descendentes desses caras aí, também nunca vai ser aqueles caras de 1500. E por quê? Muitas pessoas têm o olhar que nós, povos originários, tem que ser aqueles caras de 1500. Então, no olhar de algumas pessoas, se eu estou vestindo uma roupa, eu não sou considerado mais índio. Se eu uso um aparelho eletrônico, é pior ainda. E aí se eu for para uma universidade, epa, o que esse cara está fazendo aqui, né? O lugar dele é lá na selva. Então, de qualquer forma, isso é um tipo de preconceito que em pleno século XXI as pessoas ainda têm sobre nós. Mas eu acabo colocando para vocês que nós não somos índios mesmo não. Esse nome índio ele foi dado, ele foi colocado em nós. Quando fala esse nome índio, está generalizando uma diversidade de cultura que existiu e que existe até os dias atuais. A pintura que vocês estão usando, se vocês for para uma outra etnia,
Talvez o grafismo ele vai ser idêntico, mas com certeza o significado vai ser diferente. O ritual que vocês vão ver, se vocês for com uma outra etnia, talvez as músicas, os ritmos vai ser idêntico, mas o significado com certeza vai ser diferente. Então quando fala esse nome índio, é como se nós fôssemos todos iguais, é como se nós falássemos as mesmas línguas, é como se nós fizéssemos os mesmos rituais, usássemos os mesmos adereços. Então nós não consideramos índio. Nós somos povos originários, nós somos o povo Pataxó, onde a maioria do povo Pataxó está concentrada aqui no extremo sul da Bahia. Nós vamos ter Pataxó em Paraty, no Rio de Janeiro. Nós vamos ter Pataxó em Carmésia, Minas Gerais. E nós vamos ter Pataxó em uma comunidade no Espírito Santo chamada Itaúnas. Mas a maioria está concentrada aqui no extremo sul da Bahia. E aí até o próprio Darcy Ribeiro, né, ele acaba abordando muito isso. Que no extremo sul da Bahia ou no Nordeste não existe mais índio. Mas qual é o olhar de alguns antropólogos ou de alguns historiadores? Né? É que índio para ele é aquele cara que ainda não teve contato com o chamado civilização. E aí eles usam um termo chamado índio isolado. Então para muitos historiadores ou para muitos antropólogos, eu não sou considerado mais índio. E esse nome Brasil, ele não era chamado de Brasil, né? Não sei se vocês já ouviram falar, mas era chamado de Pindorama. O que significa Pindorama? Terra de muitas palmeiras, onde tinha diversidade de espécies de palmeiras. Então para onde a gente ia, a gente encontrava nossas palmeiras. E aí alguns artistas da época, quando eles são exilados do Brasil, eles acabam afirmando isso. E aí o Gonçalves Dias, quando ele é exilado do Brasil, ele acaba fazendo um poema, né, que eu tenho certeza que vocês conhecem, que é o chamado de Canção do Exílio. E ele acaba afirmando isso, né, que na minha terra tem palmeiras, onde canto e sabiá, e as aves que aqui gorjeiam, não gorjeiam como lá. Então ele acaba afirmando sim que nosso território era o território das palmeiras. E nós temos uma palmeira aqui, que ela tem um grande significado na vida do povo Pataxó. Que é essa palmeira aqui. Essa palmeira é chamada de patioba. Nós temos um grande respeito por ela, porque aqui debaixo do pé dessa palmeira, onde se mora o espírito da Catumbaiá, que é a protetora da floresta e dos animais. Por isso que a gente tem um grande respeito por ela. Ela seguiu a vida do povo Pataxó até os dias atuais de hoje. Então, no primeiro momento, ela serviu para fazer as coberturas das suas xoxas, né? Que não era chamado de cabana e não era chamado de oca, era chamado de xoxa. Então, nesse primeiro momento, ela serviu para isso, para fazer as coberturas. Ela serviu também para se armazenar alimentos, onde se colocava aqui o peixe, a caça, o fruto, e a gente acabava enterrando e ali se conservava por bastante dias. Ela serviu também como meio de comunicação. Se alguém tivesse perdido, tivesse correndo perigo, ou tivesse dado o horário de você voltar para a sua comunidade, acabava fazendo um barulho aqui na folha dessa palmeira. Quem passasse em longa distância dava para ouvir o eco dela. Essa aqui é uma palmeira pequena ainda, mas o tamanho dela normal é de 2 metros a 2,5 metros. Então ela acaba crescendo bastante. Então quanto mais ela é maior, o eco dela vai ser bem mais forte. E dentro de uma mata fechada, dependendo do tamanho dela, dá para se ouvir aí no raio de 5 a 6 quilômetros.